Jesus, que assim seja, amém e amém. Vamos começar celebrando ao Senhor pela vida, então aplauda Ele com alegria em nome de Jesus. Aleluia, e vamos celebrar a Deus. Te busco, te procuro, ó Deus, adore a Ele, no silêncio tu estás. Diga: eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Nós te queremos, Deus, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Queremos tocar-te, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, e a coroa conquistar. E como nós vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Diga: Senhor, te quero, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Oh, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus, onde estás? No silêncio tu estás. Oh, eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Nós te queremos, Deus, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo, para o alvo eu vou, nós não vamos parar, a coroa conquistar. O Senhor é a nossa força, vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Adore a Ele com alegria, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Aleluia. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Você pode dizer: Senhor, te quero, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. E eu quero tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Cante mais uma vez a Ele, diga: Senhor, te quero, Senhor, te quero ouvir
Senhor Deus está neste lugar, amém? Ele veio receber você. Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas o que importa realmente é que Ele já estava aqui. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Às vezes as circunstâncias, elas querem tirar o louvor e a adoração dos nossos lábios, mas é exatamente nesse momento de luta e de dor que nós precisamos entregar ao Senhor o louvor, porque Ele mais do que ninguém, ou melhor do que ninguém, conhece aquilo que se passa aqui dentro. Ele sabe das nossas dores, sabe das nossas lutas, sabe dos nossos pecados, sabe dos nossos sonhos. Ele nos conhece por inteiro. Independente disso, Ele continua nos amando, sempre, sempre. Ele nos ama. Nós precisamos colocar isso na nossa mente, que o Senhor nos ama. E ninguém mais nos amou como Ele, ao ponto de entregar o seu próprio filho para morrer em favor da minha vida. Tão pobre, tão pecador. Ah, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura, Deus me ama, dura para sempre, dura para sempre. Tu és Senhor, Tu és Deus, Redentor das nossas vidas. Deus me ama. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. E mesmo sendo falho, e mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Oh Deus, mas Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. E sem o seu amor, e sem o seu perdão, o que seria de mim? Oh Deus, mas Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Oh, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama
abertos pra mim. E sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Mas Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus, é nesse amor que nós confiamos e nos firmamos nesta noite, Pai. Ah, Espírito Santo de Deus, remove a nossa pedra nesta noite e nos chama para fora. Todo projeto, todo sonho que talvez tenha morrido nas nossas vidas, nós te convidamos, Senhor. Nós te pedimos, nós te imploramos. Remove, Senhor. Remove essa pedra que está impedindo o teu povo de avançar, as nossas vidas de avançar. Remove essa tristeza. Remove tudo aquilo que nos afasta de ti e nos leva a um lugar mais alto. Nos leva a um lugar mais alto. Porque aonde o Senhor chega, ainda que estejamos mortos, ressuscitaremos. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Levante suas mãos. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Oh,
transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, diga mais uma vez, remove a minha, me chama pelo nome, muda, aleluia, ressuscita, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita o teu sonho, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu quero convidar você a levantar as mãos para o alto, fechar seus olhos e começar a falar com Deus. Comece a falar com Deus. Comece a dizer: Senhor, muda a minha história. Comece a orar. Eu quero convidar você para falar com Deus. Eu quero convidar você para apresentar a Deus a sua vida, as suas necessidades, os seus planos, os seus sonhos. Comece a orar. Mas eu quero que você ore ao ponto que você se sentisse à vontade, pensando que está só você e Deus aqui, que você tenha liberdade para falar com Ele, que você está diante de uma autoridade que pode resolver toda a sua vida, que pode mudar toda a sua trajetória. Comece a falar com Ele, comece a orar, comece a falar com Deus. A Bíblia diz: clama-me e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A Bíblia diz: se nós batermos, a porta vai se abrir. Comece a bater agora com a sua oração. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a dizer: Senhor, olha para mim, olha para a minha vida, olha para a minha história. Eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu estou cansado, eu estou desanimada, mas eu acredito no Senhor. Eu sei que o Senhor pode entrar com salvação, com milagres na minha vida, na minha casa, na minha família. Vem, Senhor, e genuinamente, verdadeiramente muda a minha história. Eu oro, Senhor, por esta pessoa que me acompanha agora pela internet, onde quer que esta pessoa esteja acompanhando esse culto. Essa pessoa seja agora, meu Deus, impactado pelo teu milagre, impactado pelo teu bem. Que seja o Senhor poderosamente a estabelecer teu mover, teu agir sobre essa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, poderosamente, Pai, estabeleça o teu bem. Em nome de Jesus, todas as amarras do inimigo, toda obra contrária, toda intenção de Satanás de roubar a alegria, a bênção, o milagre desta pessoa, seja quebrado e repreendido em nome de Jesus. Todo pensamento de distração, todo pensamento de desânimo, de tristeza, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, estabeleça o teu bem e estabeleça o teu milagre sobre o teu povo, sobre a tua igreja, para a sua glória, em nome do Senhor. Que todos digam que assim seja. Amém. Graças a Deus. Boa noite, queridos. A paz. Diga uma palavra de fé para a pessoa que está ao seu lado. Obrigado a esse louvor tão gracioso nesta noite, tão abençoado. Muito obrigado. Que coisa boa.
Vocês conseguem trabalhar para que a imagem do fundo apareça mais? Tente um minuto, para que ela apareça mais. Ela está muito clara aqui no fundo. Eu queria que ela aparecesse um pouquinho mais. Que coisa boa. Tome seu assento. Em nome do Senhor Jesus. Quem sabe fechar um pouquinho mais essa imagem, para que os irmãos vejam, ou alguma iluminação aqui. Meus irmãos, eu quero convidá-los nesta noite para esse tema: Betânia, um lugar para recomeçar. Diga: Betânia, um lugar para recomeçar. Eu estou há dias falando disso, porque é o que ultimamente está no meu coração, até porque eu estou escrevendo esse livro. A nossa intenção é lançá-lo ainda no final desse mês, no máximo começo de setembro. Já está lançando esse livro, e por isso que eu só penso nisso e tenho vivido muito isso. Hoje pela manhã, por exemplo, era 4:30 da manhã, Deus me despertou para orar, e já fui orar e escrever, e essa palavra Deus me deu ela de manhã cedo hoje, escrevendo o livro, falando nesse sentido de recomeçar, porque são trechos que aqui estão. Deixa eu lhe contar 3 histórias, antes que eu leia o texto bíblico, e antes que eu comece a pregar com vocês. Deixa eu lhe contar 3 histórias. Talvez essas histórias você conheça, ou a sua história seja parecida. Quem é que não tem na vida uma história de recomeço? Faz parte da essência humana o aspecto da necessidade de recomeçar. Não sei se você já ouviu falar numa mulher chamada Georgette Vidar. Georgette Vidar, ela foi técnica da seleção brasileira artística. Essa mulher ficou paralítica, paraplégica. Ela era atleta da seleção brasileira e artística, e ela treinava muitas meninas, e ela revelou muitas pessoas, muitas jovens de sucesso. E uma viagem com a delegação, você pode pesquisar essa história. Numa viagem com uma delegação, teve um acidente no ônibus, morreram algumas pessoas, e ela foi afetada, perdendo o movimento das pernas. E em algum momento ela pensou que a vida dela tinha acabado. Imagine, não é agora depender da cadeira de rodas. Isso está na mídia, você pode pesquisar, tem reportagem. Nós íamos passar um vídeo, mas não conseguimos abrir esse vídeo. E ela pensou que a sua vida tinha encerrado, a sua carreira tinha encerrado. Ela muitas vezes pensou em morrer, que o melhor para ela teria sido ter morrido com aquelas 8 vítimas que morreram naquele acidente, porque morreram 8 pessoas. Ela pensou em muitas vezes tirar a vida, em desistir da vida, mas algum mecanismo lá dentro dela fez com que ela recomeçasse, que ela refizesse a vida. E mesmo a cadeira de roda, ela continuou treinando a seleção brasileira. Mesmo na cadeira de rodas, ela refez a vida dela. A cadeira de rodas não foi a limitação que lhe travou. Claro, lhe pediu muitas coisas, mas é uma história verídica e uma história nossa brasileira. Não é uma história lá de um outro distante. Está muito próximo de nós. Isso faz uns 19 anos que aconteceu isso. Eu não sei se você já ouviu a história do artista brasileiro Chico César, um artista popular brasileiro, muito confiante nos seus empresários. Seus empresários deram um golpe nele e quase levaram ele à falência. Eram os empresários que, como muitos artistas, fazem a agenda, organizam tudo, a contabilidade, o dinheiro, para onde vai, para onde não vai. E os empresários desse artista, um cantor popular brasileiro, deram um golpe nele e levaram ele à falência.
E ele, por muito tempo, ficou deprimido, pensou em desistir da música, pensou em parar tudo, procurar um emprego, desistir de tudo, porque não mais confiava em ninguém. Se revoltou com o ser humano, se revoltou com Deus, com todo mundo. Pense, seus próprios empresários lhe deram um golpe. As pessoas que estavam com ele há muitos anos eram os empresários dele, então ele tinha acesso à vida dele. E essas pessoas íntimas dele deram um golpe nele, levando ele quase à falência. Com isso ele pensa em parar tudo, até o ponto que ele refaz os seus pensamentos, reorganiza a sua vida e volta ao cenário musical. Um aspecto mais próximo para nós são a história das lojas Todeschini, que hoje é muito conhecida. Já contei aqui uma época, pelos móveis Todeschini, pelo nível de excelência que são os móveis Todeschini. Quando começaram com uma fábrica de gaitas. Você deve saber disso, é aqui do sul, não é? Aqui da Serra Gaúcha. E eles começaram muito bem a empresa de gaitas e foi um sucesso, empregando muita gente. Chegaram ao máximo, até que em algum momento do apogeu deles, declinou um pouco a empresa. E alguém já disse que quando a coisa está ruim, aperte o cinto, porque tende a ficar pior. Às vezes na vida da gente é assim, né? Algumas pessoas, elas estão indo, de repente surge uma tragédia e elas perdem o emprego. E aí junto com o desemprego vem a doença. E junto com a doença vem aquela pessoa que diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou embora, não quero nem você, sem ter mais nada para me oferecer, e deixa a pessoa sozinha. Nós olharmos a história de Jó, a coisa só vem piorando, ao ponto que a esposa de Jó diz para ele: sabe de uma coisa? Você perdeu tudo. Você perdeu a riqueza, perdeu os amigos, perdeu os filhos, nós perdemos os filhos. Você perdeu a saúde. Sabe de uma coisa? Tira a tua vida, te mata, deixa Deus, porque eu acho que Ele te deixou. É exatamente essa aparência que existe em alguns aspectos de vida de algumas pessoas, é que devido às circunstâncias parece que Deus nos deixou. E assim que aconteceu com as lojas de gaitas Todeschini. Em algum momento as vendas diminuíram e para piorar, a fábrica pegou fogo. E quando a fábrica pegou fogo, eles pensam em parar tudo, não tem mais o que fazer. E a esposa dele, a esposa do dono, ela vai junto com ele refazer a vida. Vão trabalhar de novo. Eles tinham um nível social elevadíssimo, eles vão começar do zero, e agora se dedicando exclusivamente aos móveis, em fabricar móveis. A questão da gaita, então, vai se tornar uma questão secundária, de manutenção, ou fazer algumas coisas, algumas peças raras, mas eles vão se concentrar então agora no novo nicho, que é a fabricação de móveis de alto padrão. E é exatamente isso que eles fazem, e fazem bem até hoje, fazem com excelência. E hoje a Todeschini, que você conhece, se tornou uma franquia e se tornou uma fábrica que exporta para o mundo todo, o exemplo de excelência. São 3 histórias brasileiras, nossas, que quem sabe é parecida com a sua história. E a história que eu quero contar hoje está muito além dessas 3 histórias que eu citei a vocês. Por isso eu quero convidá-los para o livro de João. Eu quero convidar você para fazer essa leitura comigo, porque eu gosto de ler os textos. Livro de João, capítulo 11. Livro de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Eu quero que você anote esse texto. Eu quero que você agende. Se você está com a sua Bíblia, anote na Bíblia. João é o 4º livro do Novo Testamento. Você tem Mateus, você tem Marcos, temos Lucas, depois temos João.
capítulo 11, a partir do verso 1. Eu quero que você anote essa data. Que dia é hoje? Hoje é dia 13. Hoje é dia 13 de agosto. Se você puder escrever essa data na sua Bíblia, nesse texto, se você puder anotar no seu telefone essa data, anotar esse texto, eu quero que você faça isso. Porque eu acredito que há pessoas aqui nesta noite que, a partir de hoje, no mundo espiritual e no mundo terrenal, no mundo físico, irão acontecer coisas, e Deus vai conduzir você por novos caminhos, lhe colocar em outras condições, que você vai escrever um novo capítulo na história da sua vida. Por isso essa imagem aqui do fundo, essa máquina de escrever. Essa máquina de escrever, para mim, é uma linguagem. Quando eu pensei em algo que se transformasse numa linguagem ao olhar, é isso. Ninguém vai escrever para você a sua história. É você mesmo que é o autor dela. E eu acredito que após essa noite, Deus vai preparar os seus meios, os seus mecanismos, e você vai escrever um novo capítulo na história da sua vida. Vamos para o texto? João capítulo 11, do 1 em diante, nós vamos fazer uma leitura substancial. Acompanhe comigo e com calma. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era da onde? De Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. O que aconteceu com Lázaro? Vai entendendo o texto. Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Que anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas que anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isto, prosseguiu e disse-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas também até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. Mas Marta ouviu que Jesus estava chegando e foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida.
Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isto, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isto, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu. Os judeus que estavam confortando em sua casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro ali para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito, perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não falei que se você cresce veria a glória de Deus? Tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo, que por estar aqui, para que creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Essa é a palavra de Deus. Eu particularmente gosto de fazer leituras para termos uma compreensão geral de todo o contexto. A Bíblia por si só, ela está nos afirmando uma grande verdade. A gente prega para ampliar a fala do texto, a descrição do texto, mas aqui está toda a narrativa da nossa pregação. Entre as 3 histórias que eu contei para vocês, nenhuma delas foi uma história pior do que a história de Marta, Maria e a de Lázaro, porque são histórias que é uma história que envolve aquilo que é impossível ao ser humano. O aspecto da ginasta, da técnica, da seleção, é só você tentar usar mecanismos de resiliência, que é possível então você se refazer diante de uma adversidade como essa, de perder o movimento das pernas. O aspecto, por exemplo, do cantor que foi traído pelos empresários. É só você parar, repensar e fazer novas escolhas. Agora sim, das pessoas que comprovam que são amigos genuínos. A história da fábrica que queimou, e aí eles direcionam e fazem um novo nicho e dão certo e se torna essa empresa que é hoje. É só ter essa coisa de ter força de vontade, ter essa coisa de determinação, ter essa coisa de que nem todo ser humano tem: força de vontade, determinação. Eu estou desempregado hoje, mas eu vou à luta e vou lá e vou conseguir.
É o executivo, já contei para vocês dessa história. É o executivo que ficou desempregado. E ele distribui o currículo em muitas empresas e não consegue uma vaga, ninguém o chama. Até que, cansado de esperar, ele chega numa multinacional, tenta falar com o diretor da empresa e de alguma forma ele consegue, porque o currículo dele era um currículo de ter já sido diretor de muitas empresas, e até que esse diretor o permite fazer uma entrevista com ele sem passar pelo RH, e ele diz e fala da sua história, deixa o currículo, e aí o diretor diz: eu não tenho vaga para você, seu currículo é invejável, mas eu não tenho lugar, hoje todos os cargos estão ocupados. E num ar de brincadeira ou de ironia, ele diz a ele: olha, sempre vai haver vaga no setor da limpeza, não é? Porque a fábrica é grande e sempre há, se você quiser. Ele: tudo bem, obrigado. E ele sai. Quando ele sai da sala, ele volta e diz: por que não? Por que não? Eu tenho uma empresa, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu não posso ficar esperando em casa. As reservas estavam se indo, por que não? E ele volta, tira o terno, tira a gravata, regaça a camisa, pede para a secretária novamente tentar falar com ele, acessar a sala do diretor. E quando ele volta lá, está com o terno na mão, sem gravata, camisa arregaçada, e ele diz: o senhor me falou de uma vaga no setor da limpeza. Eu quero essa vaga, porque eu sou um pai de família, porque é um trabalho digno. Eu quero, essa vaga é minha. Se puder começar hoje, melhor. Aquela ação deixa aquele executivo tão impressionado, aquele diretor daquela empresa tão impressionado, que ele diz assim: nossa, nunca vi uma ação como essa. Eu quero que você venha ser um dos meus diretores. Eu falei brincando, eu falei com graça, mas a sua ação me mexeu tanto que eu quero que você venha ser um dos meus diretores. O que é isso? Isso é, algumas pessoas têm essa capacidade delas, de força de vontade, de não ter tempo ruim. Elas choram hoje, mas amanhã elas dizem: mas amanhã eu vou rir. Isso é de algumas pessoas. Mas quando chega no aspecto da morte, não há estrutura humana que aguente. Quando chega no aspecto da morte, não há o que fazer. Nós não temos o que fazer. Não há mecanismo humano que se consiga reverter a própria morte. Não se acharam. Não se achou até hoje. Não há uma pessoa forte que diante da morte não se desfaça, não seja afetado por ela. Não há um ser humano resiliente, determinado, aguerrido, que diante da morte não fique impotente. E quanto maior o vínculo, maior o sentimento. Morreu de gente lá que deu uma notícia, você: ai, que pena. Mas quanto mais próximo a nós, mais nos sentimos afetados. Eu que constantemente estou fazendo ofícios fúnebres, é raro uma semana que eu não estou fazendo sempre o ofício fúnebre. Já aconteceu durante o dia fazer 2, 3 ofícios fúnebres, constantemente lidando com o luto, com a morte. São situações que não tem o que fazer. Nenhuma das 3 histórias que lhes contei se assemelha com a história de Lázaro, com a história desses irmãos que estão muito interligados. Não são irmãos distantes, são irmãos que há muitos anos moram juntos. São irmãos adultos, e cada um não seguiu sua vida, eles seguiram juntos. É raro acontecer isso. Irmãos que moram juntos por muito tempo, já adultos, cada um tinha a sua vida adulta, mas moravam juntos, eram muito interligados, muito próximos. E era o homem da família, e era o homem da família que vem a óbito. Olha que situação. Essa é uma situação que humanamente você diz assim: pronto, essa é uma situação que não tem saída, que não tem o que fazer. O que fazer diante da morte?
Quem sabe na sua vida já surgiu situações que você disse assim: não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer diante disso. Situações que não se compara com a morte, mas situações tão complexas na sua trajetória, na escrita da sua vida, em alguns capítulos da sua existência, porque eu sei que tem gente aqui que a sua história daria livros, e eu quero convidá-los a fazê-los, não é? A escrevê-los. Que houve um capítulo do livro da sua vida que você disse assim: agora para mim acabou, para mim não tem saída, eu não sei nem por onde começar. Agora sim a coisa encerrou para mim, parou para mim. Coisas que não se compara com a morte, ou quem sabe você chegou a ver a morte diante de você. Ou quem sabe sim, na sua vida existe uma história dessa, uma história de luto, que você diz: pronto, foi-se a minha vida, foi-se a minha vida, e agora? Como é que eu vou seguir? Essa senhora Georgette, ela disse assim, na entrevista ela diz assim: por que eu não morri junto com aqueles 8? Por que eu não fui a 9ª pessoa? Isso é nosso, isso é do ser humano. A gente precisa compreender algumas falas como essa. Ela diz: por que não fui eu? Eu já tenho uma certa idade. Por que não? Porque os jovens, por que eu não fui junto? Por que não eu? Deixar todos eles e eu ir. Quem sabe a sua vida, existe um capítulo na sua vida que existe o luto, e ali ficou muitas interrogações: por que eu não fui junto? Ou por que tal pessoa, e por que não eu? Por que esse momento? Por que tal coisas? São interrogações que a vida não lhe respondeu ainda, e talvez não vai lhe responder, porque o sentido da vida muitas vezes não é nos dar respostas, e sim não nos deixar parar. E é por isso que você está aqui nesta noite, e é por isso que esta mensagem vem, porque esta mensagem vem da parte de Deus, não para lhe trazer respostas, mas para lhe trazer fortalecimento e dizer para você: você não pode parar. Você não pode parar. É isso. Você não pode parar porque amigos lhe traíram, como esse cantor, o Chico César. Você não pode parar porque amigos lhe traíram durante alguma trajetória. Você não pode parar porque no processo da vida houve um capítulo na sua história que teve um acidente, e esse acidente lhe deixou inerte em algum momento. Você não pode parar porque na sua vida há um capítulo, que é o capítulo do luto, que é o capítulo da morte, que essa história está descrita nesse capítulo 11. Eu não sei qual é o capítulo da sua vida. A história de Marta e Maria e de Lázaro é essa história que aparentemente é o fim da família. É o fim da família. Betânia, queridos, é um lugar para recomeçar. As palavras proféticas nessa igreja é que aqui é uma Betânia, e que aqui é um lugar para recomeçar. E quem sabe exatamente por esses dias você tem pensado em parar, você tem pensado em desistir, você tem pensado em fechar as portas, você tem pensado de que nunca vai encontrar alguém, quem sabe nunca vai encontrar um amigo leal, porque sempre houveram pessoas desleais. Quem sabe situações que estão lhe vindo à mente para que você desista da vida, desista de sonhos, de projetos, situações que estão lhe vindo ao coração dizendo: como é que eu vou? Por onde eu vou? É possível eu recomeçar? Querido, se no aspecto do luto, da morte, para o homem aquilo que lhe trava, é aquilo que lhe deixa totalmente impotente, Deus de alguma forma nos dá a sua ressurreição, a sua graça,
por que não nos outros aspectos da vida? A história de Lázaro é uma história de recomeço. A história de Betânia é uma história de recomeços, porque Jesus está a 2.775 quilômetros. Não é nem 3.000 quilômetros, é quase 3.000 quilômetros. Ele está em Jerusalém, da cidade de Betânia, onde Lázaro, seu amigo, havia morrido. Começa com uma doença. Lembra que eu disse para vocês, quando a coisa começa a acontecer, parece que tende a piorar? A notícia que Jesus recebe primeiro é a notícia da doença. Logo em seguida, a notícia que vem em segundo momento é a notícia da morte. E algumas pessoas que elas têm prazer em contar notícias ruins. Nós precisamos cuidar pessoas assim, que sempre tem um prazer de contar as coisas trágicas da vida. Cuide isso, mas em algum momento elas são necessárias. Jesus diz aos seus discípulos: o meu amigo, ele dorme. Eles não entenderam que Jesus, é o que diz o texto, e você leu comigo. Jesus estava dizendo que ele estava dormindo, no sentido de que ele iria ressuscitá-lo. Não só no aspecto que ele tinha morrido, mas que ele, Jesus, iria ressuscitá-lo. Para ele, Jesus, Lázaro não estava morto, só estava morrendo, só estava dormindo. Algumas coisas para nós, escute isso, algumas coisas para nós morreram. Eu já vi pessoas chegarem nessa igreja e disserem assim: pastor, eu trabalhar na igreja, nunca mais, isso para mim morreu, porque da onde eu vim, eu tive muita decepção, não quero mais saber. E elas se sentam, a gente está pregando, e está ensinando, e estamos servindo, e eles começam a ver outras pessoas servindo, e ver como é que a gente trata aqui, como é que a gente serve, o coração de servo. Dali a pouco essa pessoa vem, como já aconteceu inúmeras vezes, essa pessoa disser: pastor, você lembra que um dia eu disse que nunca mais eu queria trabalhar numa igreja? Eu queria atuar nessa igreja. Já vi pessoas que disseram para mim: eu nunca mais quero saber do altar, nunca mais na minha vida, quero só ficar sentado no banco a vida toda, até Jesus voltar. E eu dizia: amém, fique em paz, capaz. E passar o tempo, Deus ir tratando, e sarando, e curando, e a pessoa depois voltar e dizer: pastor, se der oportunidade, se eu puder cantar, se eu puder tocar, eu queria servir ao Senhor. Eu já vi pessoas chegarem para mim e dizer assim: eu nunca mais quero saber de homem. Todo homem é sem vergonha. Todos os homens da minha vida foram safados. Todos os homens da minha vida me decepcionaram. Eu nunca mais quero saber de homem. Tá bom, põe todo mundo no bolo. Eu já ouvi homem dizer assim: sabe de uma coisa? Não quero mais saber de mulher, porque todo só incômodo. Toda mulher que eu arrumei na vida só me incomodei. Também tem um dedo ruim para arrumar mulher, é difícil, né? Sabe, eu já ouvi histórias assim de pessoas falarem isso. Isso aqui morreu para mim, nunca mais quero saber disso. Amigos, amigo para mim é o meu cachorro. Amigo para mim é o meu cachorro. Eu ter amigo, todos os amigos que eu tive me traíram. Todos os amigos que eu tive me deram um golpe. Não quero mais saber de amigos. Eu já vi histórias de pessoas que eles chegaram e disseram assim: esse negócio de empreendedor, de estabelecer uma empresa, de trabalhar por conta, olha, nunca mais. O negócio é ter uma carteira assinada, ficar num lugar, e mesmo sendo pouco, é garantido, do que se aventurar e ter que ser o seu patrão. Porque quando eu comecei, deu tudo errado e me atrapalhei, quase passei fome. Quando eu lembro de histórias assim, eu fico pensando que algumas pessoas, elas dizem assim, elas dão um ultimato, elas dizem: terminou, está morto. Mas Jesus, a visão de Jesus para você é diferente da visão que você está tendo de você mesmo e da própria vida.
Quando você e eu pensamos que o que existe é morte, para Deus o que Ele está vendo é vida. Conseguiu entender? Quando para você, aquilo que você e eu pensamos é não há possibilidades, não tenho condições, nunca vou chegar lá. Quando Jesus nos olha, Ele nos vê como alguém que já chegou lá, e nele nós vamos chegar lá. Eu gosto muito da história do Ronaldo Polito. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele tinha uma carreira bancária muito bem estabelecida, muito bem organizada, financeiramente não é um bancário bem organizado, mas o sonho dele era falar. Tem pessoas que têm essa coisa da fala, de palestrar, e ele queria muito palestrar. E ele deixou a carreira confortável do banco e se aventurou para começar do zero, dando palestras. Eu acho uma frase muito interessante que ele disse. Ele disse: estar confortável numa posição e não estar feliz faz toda a diferença. Eu estava confortável, mas não estava feliz. Isso é uma coisa muito interessante. Estar onde você está feliz aonde você está, no lugar aonde você está, na condição aonde você está, isso faz toda a diferença. Às vezes nós buscamos o conforto, e aí lá no meio do caminho nós nos damos conta que isso não é tudo. O que é importante é você estar feliz. Você até pode não estar 100% estabilizado, mas você diz: é isso que eu queria para mim. É como, por exemplo, o pastorado é o que eu queria para mim. Eu estou feliz sendo pastor. Eu sei que muita gente fala que todo pastor é ladrão, que pastor faz isso e aquilo, que pastor é aquilo. Você sabe, eu sempre digo isso aqui na igreja, eu nunca pensei em deixar o pastorado. Nunca pensei. Eu sempre escuto gente dizendo que teve crise do pastorado, e pensar em deixar e abandonar, porque as pessoas falam do pastor. Você sabe que eu nunca na minha vida pensei? Eu posso fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que eu tiver que fazer, eu vou fazer e vou ser bem sucedido. Qualquer coisa que eu fizer, e olha, o que me chamam para me atuar em alguns lugares, você não faz ideia. Você não faz ideia como me chamam. Mas você sabe, eu não estaria feliz. Teve uma época que eu trabalhei numa empresa em São Paulo, uma multinacional em São Paulo por um momento. Minha família, eu bem novinho, começaram a murmurar entre família. O Pedro só quer vida boa, viajar pelo mundo. É o único irmão que não tem uma carteira assinada. Porque desde os 9 anos que eu pregava pelo mundo, viajando. Não é? São 37 anos de pregação da palavra de Deus. Vou fazer 46 agora. Eu comecei com 9. Então, isso me incomodou uma época em São Paulo. Só quer vida boa, só quer pregar por aí. Nunca teve uma carteira assinada. Aí, como eu sou uma pessoa muito sistemática, eu disse: pois então eu vou ter, para calar a boca desses conversadores. Sabe, eu sou um tipo de pessoa assim. Está dizendo que não vai ir, pois agora sou teimoso, pois agora que eu vou. Pois eu vou. Eu gostei muito da história da Maserati. Você sabe essa marca de carro Maserati, que é uma marca de carro esporte, como é que é? Esporte, né? Famosa, que tem um tridente. O Maserati é uma marca muito famosa. Ele era, esse Maserati era engenheiro do Enzo Ferrari, do dono da Ferrari. E aí ele foi falar lá para o dono da Ferrari do câmbio. Dizia assim: olha, esses carros que nós estamos produzindo, o câmbio não é um câmbio bom. Nós precisamos melhorar o câmbio. Ele quis dar uma ajuda, dizer: nós precisamos fazer alguma coisa para melhorar o câmbio.
E alguém chega aqui e diz para mim assim: pastor, nós precisamos melhorar isso aqui na igreja. Ok, amém, vamos. O que a gente pode melhorar? Ele veio para ajudar. Era o engenheiro da empresa, esse Maserati. E aí o Enzo, né, dono da Ferrari, zombou dele. Ele disse assim: sabe o que é uma coisa? É porque tu não sabe pilotar os meus carros. Tu só sabe pilotar trator. Tu só sabe dirigir trator. Tu não sabe dirigir meus carros. Tu só sabe pilotar trator. Aí ele: tudo bem, ok. Sabe, ele é como se o Enzo desse uma paulada nele. Tu não sabe de nada, tu é um bobalhão. Sabe que ele saiu de lá e ele montou a fábrica dele. A fábrica de carro. Não é porque os carros Ferrari são esses carros esporte, os Maseratis também. Hoje a Maserati é uma marca tão famosa quanto a Ferrari. Você entendeu? Ele saiu de lá quando ouviu essa frase, poderia dizer: sabe de uma coisa? É verdade. Eu não sei nada mesmo. Sabe o que é isso? É a pessoa que tem capacidade para recomeçar. Sabe o que ele fez? Então tá, pois eu vou provar quem eu sou. Ele sai de lá e ele monta os carros dele. E os carros dele se tornam famosos no mundo inteiro, que são os Maserati. Por exemplo, se você quisesse hoje, se um membro aqui da igreja quisesse me dar um carro desse, eu não gosto de carro esporte, eu particularmente não gosto. Mas se você dissesse assim: pastor, eu quero lhe dar um carro, escolha, eu lhe diria: me dá um Maserati. Porque particularmente eu acho muito mais bonitos os Maseratis do que uma Ferrari. Eu particularmente. Você entendeu? Ele sai de lá com essa frase, em vez de dizer assim: é verdade, o mundo acabou para mim, eu vou morrer, eu não sei mesmo, me dê uma paulada. Ele sai de lá e diz: então tá bom, pois eu vou provar quem eu sou então. E ele monta a sua própria fábrica de carros. Isso é capacidade de recomeçar. Sabe, queridos, é disso que eu estou dizendo, que às vezes você está numa condição que talvez você está confortável, mas não está feliz, e que você pode recomeçar. Ou então você está numa situação que está na lama, e acha que dela nunca vai sair. A palavra que nós lemos, embora é para a ressurreição, Jesus diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A palavra que eu digo para você é: aquele que está em Cristo, confia em Jesus, tem a visão para recomeçar, ainda que esteja na lama, dela sairá. Esse Ronaldo Polito, ele saiu para dar palestras, saiu de uma situação confortável, que não estava feliz, escreveu 18 livros, deu palestra para mais de 40 mil alunos, e dos seus 18 livros, 5 ficaram entre os mais comprados no Brasil, na lista dos mais procurados. Escute uma coisa, queridos: se com a morte Deus deu a família de Lázaro, Maria e Marta, a ressurreição, a oportunidade para eles recomeçarem a família de novo, envolvendo um luto, por que não na sua vida? Embora, quem sabe, repito, na sua história haja uma história de luto, mesmo que haja, em Cristo Jesus, você pode recomeçar a sua vida. Você não precisa ficar infeliz, porque o que mata, uma das coisas que mata o ser humano, é a infelicidade. É você estar numa condição de infelicidade. O que faz a pessoa ter vida é essa pessoa estar feliz. Ela está num sentimento de felicidade. Muitas pessoas são consumidas pela infelicidade. Elas vão definhando. E é isso que Deus não quer para você. Não é que Deus vai nos enriquecer, e não é que essa coisa fantasiosa de felicidade, haha, de todo mundo rir, e nós fazemos aqui a terapia do riso. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é o estado de espírito
que mesmo cercado de tanta adversidade, em Deus você consegue a graça para refazer a sua vida, para refazer a sua história. E se em algum momento alguma coisa deu errado durante a trajetória, Deus também lhe dá a graça para você recomeçar. E nesta noite nós vamos recomeçar em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudi-lo? Faça isso com uma alegria. Essa história, essa pregação é longa. Um outro dia eu volto com vocês. Vamos colocar em pé? Eu quero orar com você. Eu quero ter um tempo especial de oração com você. Um outro dia eu quero voltar nessa pregação. Betânia, um lugar para recomeçar. Feche os teus olhos, coloque a mão ao autor do seu coração. Diga assim: amado Senhor, eu libero o meu coração para recomeçar. Eu libero a minha vida para recomeçar. Tudo aquilo que me atava, que me atrapalhava, que me prendia, que não deixava eu avançar, eu elimino nesta noite. Eu retiro da minha mente, da minha vida, e eu quero escrever um novo capítulo na minha história, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Eu quero convidar você para preparar a sua contribuição, porque depois nós vamos passar pelo corredor, e aí nós vamos ter um tempo maior de oração.